Oi pessoal, no vídeo passado eu apresentei qual o problema de valor inicial padrão para o qual a gente vai construir métodos numéricos. Nesse vídeo eu quero voltar a esse problema de valor inicial e discutir que tipo de soluções numéricas nós estamos procurando. Também quero apresentar um exemplo de como resolver problemas que estejam nesse formato já usando o Octave. Então eu não vou ainda nesse vídeo mostrar um método numérico, discutir um método numérico. Mas no final desse vídeo você já deve ser capaz de pegar um problema padrão, problema de valor inicial padrão, e resolvê-lo usando o Octave. Então vamos lá, vamos ver. O problema padrão que a gente quer resolver é uma equação diferencial de primeira ordem, possivelmente não linear, bem geral, com condição inicial em t0. Então o valor da função y é conhecido em t0 e eu tenho essa equação diferencial. Para esse problema padrão, que tipo de solução numérica nós queremos? Repare que a solução de uma equação diferencial é uma função. Então a gente podia imaginar que o nosso método numérico vai fornecer uma aproximação para essa função, ou seja, uma função que se pareça com a função que é a solução do problema de valor inicial. Existem métodos que fazem isso, mas não são o tipo de métodos que nós vamos discutir nesse curso. Nesse curso a gente vai procurar uma solução mais simples. Em vez de tentar obter uma função de fato que aproxima a solução da equação diferencial, eu vou tentar obter aproximações para os valores da função, solução da equação diferencial, em alguma malha discreta. Então olha lá, a minha função está definida inicialmente em t0 e a equação diferencial prescreve o que acontece para um t maior do que t0. Então eu vou definir uma malha de pontos t0, t1, t2 até um certo tn. Essa malha não precisa ser igualmente espaçada, tá bom? O valor que a função, que a solução da equação diferencial assume em cima da malha é y de tn. O que eu vou tentar obter são aproximações yn para esses valores. Então, yn é o meu objetivo, ou seja, eu quero construir uma sequência de aproximações para os valores da função em cima da malha. Depois, quando a gente for discutir os métodos, vai ser importante definir esse parâmetro aqui, que é nada mais do que a distância entre dois pontos consecutivos da malha, o que a gente chama de passo. Então, por exemplo, H1 é a distância entre T0 e T1, H2 é a distância entre T1 e T2 e assim por diante. Quero destacar aqui ainda que essa equação diferencial aqui pode ser uma equação diferencial vetorial. Por exemplo, a minha função y pode na verdade ser um vetor de funções escalares y de t, y2 de t até uma certa yn de t. E daí, nesse caso, a função f também é uma função vetorial, uma f1 de ty, f2 de ty, até uma fn pequena de ty, tá certo? Vamos ver um exemplo de uma situação como essa. Olha, nesse caso aqui eu peguei uma equação diferencial de primeira ordem, mas em quer dizer, em dimensão 2, né? Então a minha função y é y1, y2, e portanto a equação diferencial y' é y1', y2', y1' é igual a t segunda coordenada do vetor y menos 3 a primeira coordenada, e a equação diferencial para o y2 é menos 1t quadrado y2. Então essa é a minha função f de ty. Eu preciso de uma condição inicial. Como a função y agora é um vetor, então a condição inicial também é um vetor. Então o y no tempo t igual a 1 começa valendo 2, 1. Ao invés de entrar agora na discussão de um método numérico para resolver esse problema, primeiro eu quero mostrar como resolvê-lo usando o método que já está implementado dentro do Octave. Para isso eu vou usar o Octave Online. Então com isso vocês já vão saber no final desse vídeo uma forma de resolver de fato o problema. Ainda não vão saber, não vão entender como o método funcionou, isso vai ser assunto dos próximos vídeos. Então vamos lá agora no Octave trabalhar nesse exemplo aí.
Então, a primeira coisa é definir a função que descreve a equação diferencial, a função f. Essa é uma função que tem dois parâmetros. Nos meus slides eu uso sempre o t como primeiro parâmetro e o y, mas na notação do Octave o y vem primeiro. Como ela é uma função vetorial, estou abrindo colchetes aqui para definir o vetor. Tá aí a função f. Preciso definir também a condição inicial. E lembra, a solução numérica está definida em cima de uma malha. Então eu vou construir o vetor t, que vai representar os pontos da malha. Eu vou pegar um vetor de pontos igualmente espaçados. Digamos, começa no 1, que é onde a condição inicial está prescrita, e eu posso escolher o final do vetor, aí até onde eu vou querer resolver a equação diferencial, até onde eu vou querer evoluir a solução. Digamos que seja até o 3. Vou escolher com 21 pontos. Para resolver a equação diferencial, o Octave tem esse comando, ls-ode. Você fornece a função, a condição inicial e a malha. Pronto, o problema foi resolvido. Repara aqui que a variável y, essa que acabou de ser gerada, tem 21 linhas e duas colunas. A primeira coluna é o y1, a segunda coluna é o y2. Então a gente pode ver o gráfico que foi gerado. Olha lá, a primeira coluna é a função y1. Vou mostrar aqui o gráfico como uma função contínua, né? Uma linha contínua, mas com os pontinhos nas amostras que foram computadas. E a segunda coluna é o y2. Tá aí. Em azul é a primeira função, é a y1. Vermelho é a y2. As bolinhas estão marcando as aproximações para o valor da função em cima dos pontos da malha. Então, por exemplo, no tempo inicial, veja lá, a função tinha que valer a condição inicial, né? Então, o y1 valia 2 e a y2 valia 1. E assim elas vão evoluindo. No final, aqui no tempo t igual a 3, a minha aproximação para o valor da função y1 em 3 é este valor. E aqui eu tenho a aproximação para o valor da função y2 em 3. Bom, esse foi um exemplo, então, de como resolver uma equação diferencial vetorial de primeira ordem que esteja naquele formato padrão. Existem muitas outras equações que se encaixam diretamente nesse formato. Vou mostrar aqui um outro exemplo para vocês. Essa aqui é um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, se encaixa naquele formato, bastaria que você definisse o vetor y com as coordenadas s, i e r. Essa aqui então seria a função f de t e y, né? Esse seria o y1, o y3, y1, y2, y2, y2 e o y3. Né? Esse sistema de equações diferenciais de primeira ordem descreve a evolução de uma infecção, por exemplo, de uma população sujeita a uma infecção. Nesse caso aqui, só para descrever, o S representa a população, a fração da população que está suscetível a ser contaminada, está sadia e suscetível a ser contaminada. O I, a fração da população que está infectada no instante T. E o R, a fração da população que está recuperada, que depois de ter sido infectada se recuperou. Um sisteminha como esse são os sistemas que foram usados inicialmente, por exemplo, para descrever a evolução da pandemia de coronavírus. E sofisticações desse sistema depois foram propostas. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Então você já viu o tipo de solução numérica que nós estamos procurando. Né? É uma solução que é discretizada, são valores amostrados em cima de uma malha que aproximam os valores que a função real teria. E também vimos como é que a gente consegue resolver um problema nesse formato dentro do Octave. No próximo vídeo eu vou mostrar como a gente pega um problema de valor inicial que não está no formato padrão e o converte para um problema equivalente no formato padrão, de maneira que daí a gente consegue usar essa mesma estratégia de solução, tá bom? É isso aí então, pessoal. Até o próximo vídeo.